A Ilha de Páscoa. Uma história em 9 capítulos. Capítulo 1. Uma terra solitária no Oceano Pacífico, a descoberta e os primeiros habitantes. Imagine um pequeno ponto de terra, isolado no vasto Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer outro pedaço de terra habitado. Esta é Rapa Nui, o nome nativo da Ilha de Páscoa, um lugar de beleza selvagem e mistérios ancestrais. Imagine ondas poderosas quebrando contra os penhascos vulcânicos, praias de areia branca e um céu estrelado de uma clareza incomparável. Este paraíso remoto, porém, guarda segredos que desafiam a compreensão humana. A história da Ilha de Páscoa começa envolta em névoas do tempo. A teoria mais aceita atribui a colonização da ilha aos polinésios, habilidosos navegadores que se aventuraram pelo Pacífico em canoas duplas, guiados pelas estrelas, as correntes marítimas e o conhecimento ancestral. Imagine essas embarcações frágeis, desafiando a imensidão do oceano, em uma jornada épica em busca de novas terras. A data exata da chegada dos primeiros habitantes é incerta, variando entre os séculos VIII e XII, mas a evidência arqueológica e linguística aponta para uma clara conexão com a Polinésia. Lendas locais falam do chefe Otumatuá, que, liderando seu povo em 2 grandes canoas, teria desembarcado na praia de Anaquena, tornando-se o primeiro rei e fundador da civilização Rapa Nui. Imagine o desembarque desses primeiros colonizadores, o encontro com uma terra virgem e a construção de uma nova sociedade em um local tão isolado. A história de Otumatuá, passada de geração em geração através da tradição oral, mistura fato e mito, refletindo a importância da ancestralidade e da conexão com a terra para o povo Rapa Nui. Os primeiros habitantes encontraram uma ilha vulcânica, coberta por densa vegetação, com abundância de recursos naturais, como árvores, aves e peixes. Esse ambiente propício permitiu o desenvolvimento de uma sociedade complexa, com uma rica cultura e uma estrutura social hierarquizada. Imagine a ilha coberta por palmeiras gigantes, o canto dos pássaros e a vida florescendo em um ambiente intocado. No entanto, o isolamento geográfico da ilha também representaria um desafio para a sobrevivência dos seus habitantes, que teriam que aprender a lidar com a escassez de recursos e a imprevisibilidade da natureza. Capítulo 2. O mistério dos Moai, gigantes de pedra e engenharia incomparável. Imagine centenas de gigantes de pedra, com rostos enigmáticos e corpos imponentes, espalhados pela ilha, observando silenciosamente o oceano. Estes são os Moai, as esculturas monumentais que tornaram a Ilha de Páscoa famosa em todo o mundo. Sua presença majestosa e misteriosa desperta a curiosidade e o assombro de quem os contempla, levantando inúmeras perguntas sobre sua origem, seu significado e a engenharia incrível que permitiu sua construção. Os Moai são esculpidos em tufo vulcânico, uma rocha porosa e relativamente fácil de trabalhar, extraída da cratera do vulcão Rano Haraku, uma verdadeira pedreira a céu aberto. Imagine os antigos Rapa Nui trabalhando arduamente na cratera, esculpindo os Moai com ferramentas primitivas de pedra e basalto, transformando blocos brutos de rocha em figuras humanoides de expressão solene. O processo de escultura era uma arte sagrada, repleta de rituais e crenças ancestrais. Uma das maiores incógnitas que cercam os Moai é como essas esculturas gigantescas, algumas pesando mais de 80 toneladas, foram transportadas da pedreira até os seus locais de descanso, os Ahu, plataformas cerimoniais espalhadas por toda a ilha. Imagine esses blocos maciços de pedra sendo movimentados por quilômetros, atravessando terrenos acidentados, sem o auxílio de animais de carga ou rodas. Diversas teorias têm sido propostas, desde o uso de trenós de madeira e cordas até o balanço rítmico dos Moai em posição vertical. Mas o método exato utilizado pelos Rapa Nui permanece um mistério que fascina cientistas e engenheiros até hoje. Os Ahu, plataformas cerimoniais construídas com pedras encaixadas sem argamassa, serviam como base para os Moai. Imagine esses gigantes de pedra erguidos sobre os Ahu, com seus rostos voltados para o interior da ilha, protegendo as comunidades e seus ancestrais. Os Moai, mais do que simples esculturas, representavam ancestrais deificados, figuras de poder e prestígio, e sua presença imponente refletia a complexidade da sociedade Rapa Nui. Capítulo 3. A sociedade Rapa Nui, uma cultura complexa e hierarquizada em um mundo isolado. Imagine uma sociedade isolada do resto do mundo, desenvolvendo uma cultura rica e complexa, com suas próprias tradições,
crenças e sistemas de organização social. A Ilha de Páscoa, um ponto remoto no vasto Oceano Pacífico, foi o berço da civilização Rapa Nui, um povo que, ao longo de séculos, construiu uma sociedade estruturada e profundamente conectada com a terra e seus ancestrais. A vida na ilha girava em torno de um sistema de clãs e chefias, com uma hierarquia social bem definida, onde o poder e o prestígio eram transmitidos de geração em geração. No topo da hierarquia social estavam os Ariki, os chefes supremos, considerados descendentes diretos do deus Makemake, criador do mundo na mitologia Rapa Nui. Os Ariki detinham o poder político e religioso, liderando as cerimônias, controlando os recursos e tomando as decisões importantes para a comunidade. Imagine os Ariki, adornados com plumas e ornamentos, liderando as cerimônias religiosas aos pés dos Moai, intermediando a relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Abaixo dos Ariki estavam os sacerdotes, responsáveis pelos rituais religiosos e pela comunicação com os deuses. Os sacerdotes possuíam um conhecimento profundo das tradições e crenças Rapa Nui, e seu papel era essencial para a manutenção da ordem social e espiritual da comunidade. Imagine os sacerdotes, com seus corpos pintados e seus cantos ritmados, invocando a proteção dos ancestrais e a bênção dos deuses. Os artesãos, especializados na escultura dos Moai e na construção dos Ahu, ocupavam uma posição de destaque na sociedade Rapa Nui. Seu conhecimento técnico e sua habilidade artística eram altamente valorizados, e eles desempenhavam um papel fundamental na expressão da religiosidade e do poder da elite governante. Imagine os artesãos, com suas ferramentas de pedra e sua experiência milenar, transformando blocos brutos de rocha em obras-primas da escultura monumental. Os guerreiros, responsáveis pela defesa da ilha e pela manutenção da ordem interna, também ocupavam uma posição de prestígio na hierarquia social. Treinados desde jovens na arte da guerra, os guerreiros garantiam a segurança da comunidade e participavam das disputas territoriais entre os diferentes clãs. Imagine os guerreiros, com seus corpos pintados e suas lanças afiadas, demonstrando sua força e habilidade em competições rituais. A base da pirâmide social era formada pelos agricultores e pescadores, responsáveis pela produção de alimentos e pelo sustento da comunidade. Apesar de ocuparem uma posição menos privilegiada, esses trabalhadores eram essenciais para a sobrevivência da sociedade Rapa Nui. Imagine os agricultores cultivando a terra fértil da ilha, plantando batatas doces, bananas e cana-de-açúcar, e os pescadores lançando suas redes no oceano, trazendo o alimento necessário para a comunidade. A sociedade Rapa Nui, embora isolada, desenvolveu uma cultura rica e complexa, com uma estrutura social bem definida e uma profunda conexão com a terra e seus ancestrais. Os Moai, as esculturas monumentais que tornaram a ilha famosa, são um testemunho da engenhosidade e da criatividade desse povo, e sua presença imponente nos convida a refletir sobre a complexidade das civilizações humanas e a importância da preservação do patrimônio cultural. Capítulo 4. O culto aos ancestrais, rituais, crenças e o significado dos Moai. Imagine uma sociedade profundamente conectada com seus ancestrais, onde os laços entre os vivos e os mortos transcendem o tempo e o espaço. Para os Rapa Nui, os Moai, as imponentes estátuas de pedra que pontuam a paisagem da Ilha de Páscoa, não eram meros objetos decorativos. Eles representavam a materialização dos ancestrais deificados, figuras de poder e prestígio que protegiam e guiavam a comunidade. O culto aos ancestrais era o pilar central da religião e da cosmovisão Rapa Nui, influenciando todos os aspectos da vida na ilha, desde os rituais diários até as grandes cerimônias públicas. A construção de um Moai era um processo sagrado, repleto de rituais e simbolismos. A escolha do local, a extração da pedra vulcânica na cratera do Rano Haraku, a escultura da figura humana e o transporte até o Ahu, a plataforma cerimonial, eram etapas cuidadosamente planejadas e executadas, acompanhadas de cânticos, orações e oferendas aos deuses. Imagine os artesãos Rapa Nui, com suas ferramentas de pedra e basalto, trabalhando incansavelmente na criação dos Moai, infundindo em cada golpe o respeito e a veneração pelos ancestrais. Os Moai, com seus rostos impassíveis e seus corpos imponentes, olhavam para o interior da ilha, protegendo as comunidades e seus habitantes. Acreditava-se que os Moai canalizavam o mana, a força espiritual dos ancestrais, trazendo prosperidade, fertilidade e proteção para a ilha.
Imagine as famílias Rapa Nui fazendo oferendas aos pés dos Moai, pedindo por boas colheitas, saúde e proteção contra os perigos da natureza. As cerimônias realizadas nos Ahu, as plataformas que serviam de base para os Moai, eram momentos de grande importância social e religiosa. Danças rituais, cânticos e oferendas eram realizados para honrar os ancestrais e reforçar os laços entre os clãs. Imagine o som dos tambores e dos cantos ecoando pela ilha, enquanto os Rapa Nui dançavam em volta dos Moai, celebrando sua conexão com o passado e reafirmando sua identidade cultural. A crença humana dos ancestrais influenciava todos os aspectos da vida na ilha. A posição de um clã na hierarquia social, a distribuição de terras e recursos, e até mesmo o sucesso na pesca e na agricultura eram atribuídos ao favor dos ancestrais. Imagine os líderes dos clãs consultando os sacerdotes para interpretar os sinais dos ancestrais e tomar decisões importantes para a comunidade. O culto aos ancestrais na Ilha de Páscoa é um testemunho da profunda conexão entre o homem e a natureza, entre o presente e o passado. Os Moai, com sua presença imponente e enigmática, nos convidam a refletir sobre a importância da ancestralidade, da espiritualidade e da busca pelo significado da vida. Capítulo 5. Recursos decrescentes e conflito. O declínio da civilização Rapa Nui e a introdução do homem-pássaro. A Ilha de Páscoa, apesar de sua beleza e riqueza natural inicial, possuía recursos limitados. O isolamento geográfico e o crescimento populacional levaram a uma pressão crescente sobre o meio ambiente. Imagine a densa floresta de palmeiras, que outrora cobria a ilha, gradualmente desaparecendo, à medida que as árvores eram cortadas para a construção de canoas, casas, plataformas para os Moai e para o transporte das estátuas. A terra, antes fértil, começou a sofrer com a erosão, e a produção de alimentos diminuiu. A escassez de recursos levou a conflitos e disputas entre os clãs, que competiam pelo controle das terras cultiváveis, das fontes de água doce e do prestígio associado à construção dos Moai. Imagine os guerreiros dos diferentes clãs se enfrentando em batalhas sangrentas, lutando pelo controle dos recursos escassos e pela supremacia na ilha. A unidade social que caracterizava os primeiros tempos da civilização Rapa Nui começou a se fragmentar. Com o declínio da autoridade dos Ariki e a crescente instabilidade social, um novo culto começou a ganhar proeminência: o culto do Homem-Pássaro, Tangata Manu. Essa competição ritualística anual envolvia os representantes dos diferentes clãs, que precisavam nadar até a ilhota de Motu Nui, coletar o primeiro ovo de uma determinada espécie de ave marinha e retornar com ele intacto. O vencedor da competição era declarado Tangata Manu e seu clã recebia poder e prestígio por um ano. Imagine os jovens guerreiros se lançando ao mar, desafiando as fortes correntes e os tubarões, em uma prova de coragem e resistência. A introdução do culto do Homem-Pássaro representou uma mudança significativa na cultura Rapa Nui. O foco na construção dos Moai diminuiu, e a competição pelo título de Tangata Manu se tornou o principal evento social e religioso da ilha. Essa nova forma de organização social, no entanto, não conseguiu resolver os problemas fundamentais da ilha, como a escassez de recursos e a degradação ambiental. Capítulo 6. Um ecossistema devastado, desmatamento, colapso social e a chegada dos europeus. A Ilha de Páscoa, outrora um paraíso tropical com florestas exuberantes, transformou-se em um ambiente degradado, com consequências devastadoras para a sociedade Rapa Nui. O desmatamento, impulsionado pela construção dos Moai, das canoas e pela necessidade de lenha, levou à erosão do solo, à perda da fertilidade e à escassez de recursos essenciais. Imagine a ilha, antes coberta por densas florestas de palmeiras, agora reduzida a uma paisagem árida e desolada, com poucas árvores remanescentes. A falta de árvores impactou diretamente a construção e o transporte dos Moai. Sem toras robustas para servir de trenós e alavancas, a produção e o movimento das estátuas tornaram-se impossíveis. Muitos Moai foram abandonados inacabados na pedreira de Rano Haraku, testemunhos silenciosos do colapso ambiental e social que assolava a ilha. Imagine esses gigantes de pedra, parcialmente esculpidos, emergindo das encostas do vulcão, como fantasmas de um passado grandioso. A escassez de recursos e a degradação ambiental agravaram os conflitos entre os clãs, que lutavam pela sobrevivência em uma ilha cada vez mais inóspita. A sociedade Rapa Nui, outrora organizada e hierarquizada,
mergulhou em um período de instabilidade e violência. Imagine as disputas territoriais, as guerras entre clãs e a crescente desconfiança entre os habitantes da ilha. Em meio a esse caos, em 1722, chegaram os primeiros europeus à Ilha de Páscoa. O holandês Jacob Roggeveen, comandando 3 navios, avistou a ilha no domingo de Páscoa, batizando-a com um nome que a tornaria conhecida no mundo ocidental. Imagine a visão dos europeus, chegando em seus navios imponentes, deparando-se com uma ilha desolada, habitada por um povo misterioso e suas esculturas gigantescas. O encontro entre duas culturas tão distintas, marcado pela curiosidade e pela desconfiança, teria consequências profundas para o destino da Ilha de Páscoa e de seu povo. Capítulo 7. Contato com o Ocidente, doenças, escravidão e a perda da cultura Rapa Nui. A chegada dos europeus à Ilha de Páscoa marcou o início de um período sombrio na história do povo Rapa Nui. O contato com o Ocidente trouxe doenças, como varíola, tuberculose e sífilis, para as quais os nativos não tinham imunidade. Imagine a devastação causada pelas epidemias, dizimando a população e enfraquecendo a resistência dos Rapa Nui. A população, que já sofria com a escassez de recursos e os conflitos internos, foi drasticamente reduzida. Além das doenças, os Rapa Nui foram vítimas da escravidão. No século XIX, inúmeros habitantes da ilha foram capturados e levados para trabalhar em minas de guano no Peru e em plantações na Polinésia. Imagine o sofrimento desses homens e mulheres, arrancados de suas terras e de suas famílias, forçados a trabalhar em condições desumanas. A escravidão contribuiu ainda mais para o declínio demográfico e para a destruição da cultura Rapa Nui. A introdução do cristianismo pelos missionários europeus levou à supressão das crenças e tradições ancestrais dos Rapa Nui. Os Moai, símbolos da religião e da identidade cultural da ilha, foram derrubados e abandonados. Imagine os missionários destruindo os altares e proibindo os rituais tradicionais, impondo uma nova religião e uma nova visão de mundo. A perda da cultura ancestral representou um golpe devastador para a identidade e a coesão social do povo Rapa Nui. A introdução de espécies exóticas, como ovelhas e gado, pelos colonizadores europeus, causou mais danos ao frágil ecossistema da ilha. O pastoreio excessivo contribuiu para a erosão do solo e para a perda da biodiversidade. Imagine rebanhos de ovelhas pastando livremente pela ilha, destruindo a vegetação nativa e acelerando o processo de degradação ambiental. Você está certo. Vamos expandir os capítulos restantes para garantir que cada um tenha conteúdo suficiente para cerca de 5 minutos de narração. Capítulo 7. Contato com o Ocidente, doenças, escravidão e a perda da cultura Rapa Nui. A chegada dos europeus à Ilha de Páscoa, em 1722, marcou um ponto de inflexão dramático na história da civilização Rapa Nui. O contato com o Ocidente, inicialmente marcado pela curiosidade e pelo estranhamento mútuo, rapidamente se transformou em uma tragédia para o povo nativo. A introdução de doenças europeias, como varíola, tuberculose e sífilis, devastou a população da ilha. Imagine o horror dos Rapa Nui, vendo seus familiares e amigos sucumbirem a doenças desconhecidas e implacáveis, contra as quais não tinham defesas. Sem imunidade natural a essas novas enfermidades, a população, já enfraquecida pela escassez de recursos e pelos conflitos internos, foi dizimada pelas epidemias. A estrutura social, já fragilizada, começou a ruir sob o peso da doença e da morte. A tragédia não se limitou às doenças. No século XIX, a Ilha de Páscoa tornou-se alvo de traficantes de escravos. Centenas de Rapa Nui, incluindo líderes clânicos, artesãos e pessoas comuns, foram capturados e levados à força para trabalhar em condições desumanas em minas de guano no Peru e em plantações na Polinésia. Imagine o trauma dessas pessoas, arrancadas de suas casas, de suas famílias e de sua terra natal, lançadas em um mundo desconhecido e hostil, submetidas à exploração e à violência. A escravidão não apenas dizimou ainda mais a população da ilha, mas também representou um ataque direto à sua cultura e à sua identidade. A chegada dos missionários cristãos, embora motivada por ideais de conversão e civilização, também contribuiu para a erosão da cultura Rapa Nui. Os missionários, incompreendendo a complexidade da religião e das tradições nativas, consideraram o culto aos ancestrais e as práticas rituais como paganismo e idolatria. Imagine a imposição de uma nova religião, a proibição dos rituais tradicionais,
a destruição dos altares e o derrubamento dos moai, símbolos sagrados da cultura Rapa Nui. Essa imposição religiosa e cultural representou uma perda irreparável para o povo da ilha, que viu suas crenças, seus valores e sua história serem desrespeitados e suprimidos. A introdução de espécies exóticas, como ovelhas e gado, pelos colonizadores, exacerbou os problemas ambientais da ilha. O pastoreio intensivo desses animais levou à degradação do solo, à erosão e à perda da biodiversidade. A vegetação nativa, já reduzida pelo desmatamento, sofreu ainda mais com a competição com as espécies introduzidas. Imagine rebanhos de ovelhas pastando livremente pelas encostas vulcânicas, compactando o solo, destruindo as plantas nativas e acelerando o processo de erosão. O contato com o Ocidente, portanto, trouxe consequências devastadoras para a Ilha de Páscoa e seu povo. Doenças, escravidão, perda cultural e degradação ambiental se combinaram para criar um cenário de colapso social e desespero. A civilização Rapa Nui, que outrora florescera em isolamento, viu sua população dizimar-se, sua cultura suprimida e seu meio ambiente devastado. Capítulo 8. Anexação ao Chile e os primeiros passos para a preservação. No final do século XIX, a Ilha de Páscoa, enfraquecida e devastada após décadas de contato com o Ocidente, foi anexada ao Chile. Esse novo capítulo na história da ilha, embora marcado por novos desafios, também trouxe as primeiras tentativas de preservação de seu patrimônio cultural e natural. Imagine a bandeira chilena sendo hasteada na ilha, um símbolo da nova ordem política e da integração de Rapa Nui ao território chileno. O governo chileno, inicialmente, adotou uma política de assimilação cultural, buscando integrar os Rapa Nui à sociedade chilena. Essa política, no entanto, não levou em conta as especificidades culturais e as necessidades da população local. Imagine as dificuldades de comunicação e de adaptação cultural, a imposição de leis e costumes estrangeiros, e a luta dos Rapa Nui para preservar sua identidade. A partir da segunda metade do século XX, com crescente interesse internacional pela Ilha de Páscoa e seus misteriosos moai, o governo chileno começou a investir na preservação do patrimônio arqueológico e cultural da ilha. O Parque Nacional Rapa Nui foi criado em 1935, protegendo grande parte da ilha e seus sítios arqueológicos. Imagine arqueólogos e cientistas chegando à ilha, iniciando estudos e escavações, buscando compreender a história e a cultura dos Rapa Nui. A Unesco, em 1995, declarou o Parque Nacional Rapa Nui Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecendo a importância universal deste local único. Esse reconhecimento internacional impulsionou os esforços de preservação e trouxe novos recursos para a ilha. Imagine a cerimônia de declaração do Patrimônio Mundial, com representantes da Unesco e do governo chileno, juntamente com líderes da comunidade Rapa Nui, celebrando a importância da preservação da cultura e da história da ilha. Apesar dos avanços na preservação, a Ilha de Páscoa ainda enfrenta desafios significativos. O turismo crescente, embora traga benefícios econômicos, também representa uma ameaça ao frágil ecossistema e à cultura local. A gestão sustentável do turismo é essencial para garantir a preservação da ilha para as futuras gerações. Capítulo 9. Rapa Nui no século XXI. Renascimento cultural, desafios e o futuro de uma ilha mítica. A Ilha de Páscoa, no século XXI, vive um período de renascimento cultural e busca por autodeterminação. Após séculos de exploração, colapso social e dominação estrangeira, o povo Rapa Nui luta para recuperar sua identidade, sua língua e suas tradições ancestrais. Imagine as cores vibrantes das roupas tradicionais, o som dos tambores e dos cantos ritmados, e o orgulho dos Rapa Nui em celebrar sua herança cultural. Um novo espírito de resistência e de esperança sopra sobre a ilha. A língua Rapa Nui, que quase desapareceu após décadas de supressão cultural, está sendo revivida nas escolas e nas comunidades. Imagine crianças aprendendo as antigas histórias e lendas em sua língua materna, reconectando-se com as raízes de sua cultura. O conhecimento ancestral, passado de geração em geração através da tradição oral, está sendo preservado e valorizado. O turismo, que se tornou a principal atividade econômica da ilha, apresenta desafios e oportunidades. Por um lado, o turismo traz recursos financeiros e visibilidade internacional para a Ilha de Páscoa. Por outro lado, o crescente fluxo de turistas representa uma ameaça ao frágil ecossistema e à cultura local.
Imagine a tensão entre a necessidade de desenvolvimento econômico e a preservação da identidade cultural e do meio ambiente. A busca por um modelo de turismo sustentável, que beneficia a comunidade local sem comprometer o patrimônio natural e cultural da ilha, é um desafio crucial para o futuro de Rapa Nui. A questão da autodeterminação e da autonomia política é central para os Rapa Nui. A população local busca maior controle sobre seus recursos e sobre as decisões que afetam seu futuro. Imagine os debates e as negociações entre os líderes Rapa Nui e o governo chileno, em busca de um modelo de governança que respeite os direitos e as aspirações da população local. O futuro da Ilha de Páscoa depende do equilíbrio entre a preservação de seu patrimônio único e o desenvolvimento sustentável. A conscientização da importância da cultura e da história Rapa Nui, o respeito ao meio ambiente e a participação ativa da comunidade local são essenciais para garantir que esta ilha mítica continue a encantar e a inspirar o mundo por muitas gerações. Imagine uma ilha de Páscoa onde a cultura ancestral e a natureza exuberante convivem em harmonia. Um exemplo de sustentabilidade e de respeito à diversidade cultural. Um lugar onde o passado e o presente se encontram, criando um futuro de esperança e prosperidade para o povo Rapa Nui.